Grande Fábio. E aí, Eu então, tenho Júlio, agora, boa noite, eu tenho agora o tudo bem? prazer de apresentar o nosso convidado de hoje, tá aí ele, Dr. Fábio Feitosa. Fábio é fisioterapeuta, pós-graduado em traumatologia e ortopedia. Ele é docente do Instituto Federal do Rio de Janeiro, professor da pós-graduação, Master em Fisioterapia, Trauma Ortopédica e Desportiva do IPOG, que eu tenho o grande prazer e a honra de coordenar a nível nacional. Ele é um dos grandes destaques do nosso curso. Ele é doutorando e mestre em clínica médica pela UFRJ. E é fera, 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 fera demais. Vocês podem enviar as perguntas para ele ao longo da live. Eu peço apenas que essas perguntas sejam enviadas por essa interrogação aqui embaixo. Vocês podem fazer comentários à vontade, mas as perguntas, por favor, façam a partir desse balãozinho com a interrogação, ok? Eu espero ter oportunidade de repassar todas as perguntas ao Fábio. Fábio, seja muito bem-vindo. A palavra é sua. Muito obrigado por estar aqui, viu? Oi, D'Angelo, tudo bem? Me escuta bem? Muito bem, perfeito. Muito obrigado pelo convite, me sinto honrado por estar dividindo esse espaço com você, esse momento, né? É, A gente vê constantes lives acontecendo diariamente, uma enxurrada, né? Como sempre, isso é bem interessante por um ponto de vista que a gente tende a se aproximar, por outro ponto de vista, por outro lado, assim, a gente vê muita coisa boa, né? E também vê muita coisa não tão boa. Mas eu acho que tem espaço para todo mundo, né? Tem essa live de show sertanejo, eu adoro, sinal. Tem lives científicas que a gente vai discutir hoje, bater um papo um pouco hoje. Você já começou falando bastante coisa aí do nosso tema. Já fiquei assim, já querendo que você falasse a live inteira. Então, assim, sinta-se à vontade para conduzir isso da melhor forma possível. Estou aqui para tentar contribuir de alguma forma com essa nossa troca de experiência, né? Essa troca de conhecimento. Nosso objetivo aqui, óbvio, não é ensinar nada para ninguém, mas é sim para, de repente, colocar uma dúvida, né? Uma pulga atrás da orelha, então despertar o interesse para que as pessoas possam entender um pouco mais de alguns assuntos que você vem tratando com maestria durante seus programas de lives constantes, que eu tento assistir o máximo possível. Às vezes não dá para do horário, né? Hoje eu consegui bloquear um pouquinho da agenda para poder estar aqui. E estou aqui disponível para o que a gente puder bater um papo aí durante esse tempo que nos resta, nos cabe. Maravilha, meu caro. Muito obrigado mais uma vez. E não só eu, tenho certeza que está todo mundo ansioso aí para ouvir a tua experiência, né, Fábio? Você é um cara muitíssimo experiente, em especial na parte de fisioterapia esportiva. Não é um cara que vai falar apenas o que a ciência está mostrando. É o que eu defendo sempre aqui. Você vai trazer a ciência, mas associado à tua experiência. E se a gente estivesse diante de um paciente, ainda compartilharia também as decisões com ele, né? Aqui Ótimo. você pode ficar à vontade de trazer a tua Ah, experiência, agora tá? sim. Tá joia? Karina tá Ótimo. bem, família bem, né? Todos Tá bem, né? bem, graças a Deus, tá bem. Se recuperando um pouquinho do plantão, pesado, já preparando para o outro já, mas tá tudo bem, graças a Deus aqui. Dois imunizados já Amém. também e prontos Que bom, que para bom. continuar aqui. Maravilha. Pois bem, primeira pergunta, Fábio, para a gente Vamos lá. levantar a bola aqui. Começar perguntando sobre o mecanismo típico. Qual é o mecanismo de lesão típico de LCP e quais são os fatores de risco? Eu tenho certeza que são muitos, mas o que você poderia falar aí de mecanismo de lesão e fatores de risco para a lesão de LCP? Quando a gente estava batendo um papo antes, né, antes de começar essa live, a gente falou assim, pô, vamos falar sobre LC. Eu falei, ah, você não P? Eu falei, beleza. É porque normalmente, quando a gente começa a falar sobre LC, alguma coisa do joelho, sempre vem o A. Então, os estudos são inúmeros, né? Você tem embasamentos, desde científico quanto experiência do próprio terapeuta. Todo mundo já ouviu falar, provavelmente alguém que teve uma lesão de LCA, né? Aqui mesmo no meu condomínio tem uma liga de futebol amadora, então, sei lá, eu acho que os 30% já romperam o cruzado anterior. Mas se você fala de LCP, talvez as pessoas não tenham conhecido muitas pessoas que tivessem uma lesão pura de LCP. Talvez você conheça Isso. uma pessoa que tem uma lesão conjugada, né? Ah, lesionei o LCA e o LCP. Lesionei o LCA, o LCP e mais alguma coisa. Né? Mas a lesão pura de LCP, ela
Vamos fazer sempre um bate-bola, assim, acho que é interessante também, Dan, eu estava pensando, fazer uma analogia também no LCA, né? Sei lá, no LCA a gente sempre fica preocupado com a questão da anteriorização da tíbia, que é o mecanismo pelo qual o LCA restringe, né? O LCP é exatamente o contrário. Ele vai restringir a translação posterior da tíbia em relação ao fêmur. Então, o mecanismo de lesão do LCP vai ser esse mecanismo no qual esse ligamento vai estirar, quando você vai ultrapassar o seu estiramento máximo fisiológico. Você tem a capacidade de estirar de um ligamento, depois disso ele se deforma mais ainda, né? Mais de 100% dessa capacidade, ainda não tem tanta lesão, e a partir de 130, depende do ligamento, 150%, você tem então ruptura das suas fibras, dependendo do ligamento, completas ou incompletas. Então, assim, o LCP ele é um pouquinho mais difícil de romper assim do que o LCA, porque, como você já falou no início, ele é muito mais forte, inclusive, do que o LCA, né? Os seus feixes são muito mais fortes, a sua posição é um pouco diferente. Então, esses mecanismos rotacionais, eles não estão envolvidos tanto na lesão do LCP, mas sim esse mecanismo, principalmente do trauma indireto, né? No qual a tíbia é empurrada para trás, e aí você tem um estiramento muito grande desse LCP. E aí você consegue imaginar de mais diversas formas, né? No atleta, especificamente, em alguns esportes onde tem um contato, em você tem um trauma direto no joelho ou na tíbia, posteriorizando essa tíbia, fazendo uma hiperextensão do joelho. Então, esse é o mecanismo mais clássico de lesão do LCP no esporte. Fora isso, dentro vamos falar assim, da ortopedia, fora um pouco do contexto esportivo, você tem muitos acidentes automobilísticos levando isso, principalmente quando você tem aquele joelho em extensão, principalmente quem está no carona, que gosta de ficar com o joelho lá em extensão, você tem esse mecanismo de hiperextensão acometido, ou então mesmo um joelho fletido, quando você tem batendo diretamente ali na parte interior no console do carro, e aí você tem o estiramento ou o deslocamento posterior da tíbia em relação ao fêmur. Então, esses mecanismos, eles acabam por estirar. Então, obviamente, se o LCP ele é o ligamento, como você falou, um dos mais fortes do joelho, talvez o mais forte do joelho, esse mecanismo também tem que ser de uma alta energia. Não é uma coisa simples de romper. Então, mecanismos de alta energia, em hiperextensão, ou com joelho em flexão, que tem posteriorização intensa da tíbia, acaba levando ou possibilitando o estiramento ou ruptura completa desse ligamento cruzado posterior. Com relação aos fatores de risco, como a gente já falou que ele é um mecanismo, é um ligamento muito forte, e esse mecanismo tem que ser de alta energia, não é um desequilíbrio muscular que promoveria, né, a gente tem muitos estudos falando que desequilíbrios musculares poderiam aumentar a chance de desenvolver lesão do cruzado anterior. E não tem uma associação diretamente com o cruzado posterior. Mas o que já está escrito na literatura e a gente vê com frequência é pessoas que tenham essa folga posterior da tíbia são pessoas mais suscetíveis a ter lesão. Pessoas que têm uma má formação, às vezes, do côndilo femoral e aí ocasionando mau posicionamento também desse ligamento posterior, cruzado posterior, podem também ter um fator de risco um pouco mais aumentado. Mas mecanismos biomecânicos envolvidos na gênese disso não tem muito estudo que fale isso. Os estudos falam bastante sobre, sim, essa frouxidão, essa lassidão, né, da tíbia em relação ao fêmur. Então, em pacientes que apresentam isso, mais chance de desenvolver isso. Em ginastas, por exemplo, isso acontece bastante. Por mais que exista bastante folga, né, existem lá na primeira infância, né, a ginástica principalmente pega a primeira infância, iniciando a adolescência. Nesses adolescentes que têm uma hiper mesmo, o nome é hiperfrouxidão ligamentar, acabam sendo mais suscetíveis a ter esse tipo de lesão. Até mesmo em função do próprio Perfeito. treinamento, né? Então, isso acontece Perfeito. com uma certa frequência. Pô, que aula, cara. Essa live aqui vai ficar pouco tempo. Que aula. Muito bom, Bora. Fábio. E já fica o convite para quem É, quiser bater um papo depois sobre isso, a gente está aí disponível. é isso, é isso. Fábio, tradicionalmente essas lesões combinadas de LCP, elas são tratadas cirurgicamente, né? Tradicionalmente. Mas as lesões isoladas, muitas vezes são tratadas com sucesso, inclusive de forma conservadora, tá? Apesar dos resultados
substanciais a curto prazo no tratamento conservador. Algumas vezes, alguma frouxidão residual é relatada mais tardiamente. E, claro, tem uma variedade grande aí de resultados dos estudos. Os números são de 8 até 36% em relação a essa manifestação residual. Eu fico bastante confortável de fazer essa pergunta que eu vou fazer para você, porque nós dois, eu te conheço muito bem, você também me conhece muito bem. Eu sei que temos muita consciência da importância dessa decisão, sobre a pergunta que eu vou te fazer, da importância dessa decisão ser compartilhada entre os profissionais da saúde, sejam médicos, fisioterapeutas e, claro, o paciente, o atleta, especialmente na área esportiva. A pergunta é: quais são os critérios que devem ser levados em consideração nessa tomada de decisão para o tratamento conservador e para o tratamento cirúrgico? Eu queria uma palhinha sobre isso, porque eu sei que essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Já adianto. Mas eu É queria te verdade. ouvir sobre isso. Mas eu sei que é complexo, é difícil. É, é bem complexo que envolve muitas coisas, né? E principalmente quem é o seu paciente, né? Quem é o paciente que você está tentando opinar? Ele é um atleta de alto rendimento? Ele é um atleta amador? Ele não pratica esporte? Sabe? Então, assim, isso já começa a criar uma situação que a gente precisa analisar num contexto mais global para essa tomada de decisão. Assim, vamos falar um pouco do ponto de vista estrutural do próprio ECP, né? Do ponto de vista estrutural do próprio ligamento cruzado posterior, é indicação de cirurgia quando você tem uma lesão de grau 3, ou seja, com deslocamento tibial muito grande. Então, esses ligamentos com ruptura completa, com deslocamento tibial muito grande, você tem uma indicação cirúrgica. Isso é estrutural. Só que o paciente ele não é apenas estrutura, né? Então, às vezes o paciente tem uma lesão grau 2 ou até mesmo grau 3, mas não tem tanta frouxidão. E você pode tomar, em conjunto com o cirurgião, a decisão de não submeter esse cara à cirurgia. Não, vou garantir com tecido muscular que vai suprir essa necessidade do cruzado posterior ali. O interessante, D'Angelo, é que o cruzado posterior, como você falou, né? Ele é intraarticular, né? Mas extrasinovial, ele tem uma capacidade boa assim, de regeneração. Então, alguns estudos mostram uma taxa de regeneração bem interessante. Então, a tomada de decisão vai levando isso em consideração também. Então, quem é o paciente, qual o grau de frouxidão que ele vai ter, ele pratica esporte ou ele não pratica esporte, em que fase ele está dessa prática esportiva, porque se o cruzado anterior a gente fala de 9, né, 12 meses de recuperação, né, o cruzado posterior vai por aí também. Tem estudos mostrando aí até 140 semanas de acompanhamento, sabe? Então, assim, o não operar vai levar esse cara, não submeter esse cara à cirurgia, vai levar ele a ter um processo de frouxidão ligamentar. Se você não fizer um trabalho de acompanhamento de longo prazo com esse paciente, essa frouxidão ligamentar vai te expor ao risco de ter lesões associadas, como lesões meniscais, lesões cartilaginosas, talvez um risco de osteoartrite precoce, dependendo da idade do paciente, pode até, se for muito grande, essa osteoartrose ou a atividade que ele vai fazer durante esse tempo, pode expor esse cara à necessidade de ter uma prótese de joelho no futuro, não tão distante. Lesões associadas de cruzado anterior também, outros demais ligamentos. Então, assim, a gente precisa entender o contexto. Não consigo te responder se opera ou não opera uma lesão de cruzado posterior. Assim, considerando um atleta de alto rendimento que precisa muito daquela estabilidade de joelho, né, para fazer suas atividades, e ele apresenta uma instabilidade muito grande, talvez eu ia falar assim, não, vamos operar. Eu acho que vale a pena, porque esse cara tem que ser submetido a isso. Ah, se for um atleta que não é de alto rendimento, não vive do esporte, gosta de praticar, e a gente entende que não tem uma lacidão ligamentar ou lacidão articular tão grande, vamos tentar garantir do ponto de vista muscular. Conseguimos? Beleza. Não conseguimos? Aí vamos tentar pensar numa cirurgia. E aquela pessoa que não pratica esporte, não expõe tanto assim, e não tem tanta frouxidão ligamentar, a gente não submeteria a um processo cirúrgico. Não dá para Perfeito. afirmar, mas eu preciso entender todo o contexto para tomar essa decisão. E não é uma tomada de decisão do fisioterapeuta, nem do paciente, nem do médico apenas. É a equipe e todo o paciente envolvido para chegar num consenso, né? O que é melhor.
Perfeito. É isso. Eu acho que se fosse resumir a resposta a uma palavra, seria contexto. É, Contexto. exatamente. Você, Eu gosto você do matou. depende. Depende. Os alunos ficam brigando. É, Qual a resposta? Depende. Depende de algumas coisas. Aí você tem que explanar sobre isso. Não pode só depende ponto. e Depende. na maioria Depende. das vezes depende mesmo. Na maioria Depende. das vezes é assim. E ainda bem que é assim, Fábio, senão vira receita de bolo. Isso. Fisioterapia não é isso. Exige e muito raciocínio clínico, a gente sabe disso. Isso faz diferença na prática clínica diária. Isso eu diria que separa o joio do trigo na nossa prática diária. É. A gente vê muita gente Maravilha. muito enfática, não. Lesão? Opera. Lesão? Não opera. Não, não dá para ser assim. Não dá. Quem Perfeito. dera. Quem dera. De repente a gente Sim. diminuiria a nossa responsabilidade, nossas chances de erro, né? Mas não é assim, não. Maravilha. É, tem uns colegas conhecidos aí. Tem, Maurílio, bastante boa gente noite. entrando. Legal. Deu boa noite para você também aí, Fábio. Legal. Olha, A Maurília, tudo podem bem? botar a pergunta aqui para o Fábio, hein? Pode botar aqui na interrogação. E à medida que for chegando mais aqui, eu vou já já começar a passar essas perguntas aqui para ele. Tá? Tem uns Fábio, a gente torcedores aí também. escuta. Hã? Tem uns torcedores aí entrando aí também, agora que eu vi agora. Mas vamos lá. A gente escuta muito o termo ligamentização. Tá? Considerando que o público que vem aqui é bem diversificado, tem graduandos que estão iniciando na área, muitas vezes ainda tem até dúvida se querem mesmo traumatortopedia, até um público com uma grande expertise. Tá? E nós, como professores, nós, essa veia de professor, a gente sabe a importância de contemplar todas esses ouvintes. Tá? Então, traz para a gente aqui sobre ligamentização. Fala um pouco sobre esse termo, por gentileza. Ligamentização vai ser aquele termo que você, na realidade, substitui, né? O ligamento por um neoligamento, que as pessoas falam. Só que a gente tem um problema muito grande, D'Angelo, e a ciência ainda não conseguiu chegar num consenso. Qual seria a melhor opção de enxerto para uma neoligamentização ou uma ligamentização? Né? Então, você tem enxertos autólogos, né? Você vai tirar do seu próprio corpo para colocar. Você tem enxertos sintéticos, em alguns casos, e na maioria dos casos, esses sintéticos eles não têm um efeito bem interessante, né? Não aderem, né? Não ligamentizam, né? E você tem bancos de enxerto, inclusive, na tentativa de suprir ou não retirar algum tecido seu, do seu próprio corpo, né? Que vai fazer uma falta também, para tentar substituir esse ligamento. Só que na maioria das vezes, esse tanto cruzado anterior quanto cruzado posterior, quem vai substituir ele não é um ligamento, é um tendão, né? A principal diferença disso é que o ligamento ele é cheio de receptores e o tendão não é tão cheio de receptores assim. Então, o termo ligamentização ele vem da capacidade de você substituir aquele ligamento e tornar esse neoligamento funcionante. O que é assim, porque não é só botar uma corda ali. Se você botar uma corda, você botar um enxerto, uma coisa sintética que resolveria o problema, gerou estabilidade, acabou. Não é isso. Ele precisa aderir ao osso, né? Ele precisa ligamentizar, né? Ele precisa aderir ao osso, ele precisa funcionar como ligamento. E funcionar como ligamento é produzir matriz extracelular, que é fundamental de um tecido conjuntivo que o ligamento faz, né? Na verdade, o conjuntivo faz um ligamento, é um tecido conjuntivo propriamente dito, especializado, modulado. E uma vez que você substitui por um tendão, é totalmente diferente. O tendão expressa matriz extracelular tendinosa. E aí, como que você fica? Né? Você tinha um ligamento cheio de receptores, você bota um tendão que não tem receptor, e para isso precisa ter estímulos que ajudem, de alguma forma, essa nova aderência do novo tecido ao local do ligamento. Isso demora um certo tempo. Por isso que as cirurgias que a gente faz a substituição de um ligamento, você tem que ter um cuidado muito grande com a vascularização, com o período inflamatório, com o período de regeneração, de remodelamento. Então, tudo e por isso que demora esse processo de recuperação. Entender isso é fundamental para o seu processo de recuperação. E o cruzado posterior, como você falou, ele é um ligamento muito forte. Então, a gente precisa ter tendões muito fortes que substituam esse ligamento, né?
E aí, o grande problema é isso. O tempo para isso demora. Então, tem estudos que falam de 30 meses, por exemplo, para ligamentização. Né? É bastante coisa. Né? Então, ficar trabalhando, tratando esse indivíduo por pelo menos aí 48 meses é uma coisa bem intensa. Então, essa ligamentização é justamente isso. É o tempo que você vai ter que ter, ou é o processo pelo qual você vai fazer aquele ligamento funcionante. Não sei se foi claro. Perfeito. Claríssimo, claríssimo. Maravilha. Vamos a mais uma pergunta difícil aqui. É isso. Brace. Brace no pós-operatório. Usa Sim, ou não? sim, Usa sim. brace? Cruzar posterior, sim. E vai aos Usa. poucos modificando. Eu uso. Assim, eu oriento que use. Porque, assim, você tem. O grande problema do cruzar posterior, um pouquinho diferente do anterior, é que você pode. é, quando você fica, por exemplo, em sedestação ou posição ortostática, você tem ali a tensão dos músculos posteriores da coxa que agem não só como flexores da perna, mas agem também como músculos posturais para você manter a sua postura. Então, uma vez que você tem a tensão desse músculo posterior que vai tracionar a tíbia posteriormente, pode atrapalhar a ligamentização. Então, o uso do brace, ele é recomendado por vários estudos, né, na prática que a gente utiliza também, e vai sendo substituído conforme o processo de recuperação desse paciente. Ou seja, utiliza um brace um pouco mais fixo, no período inicial de 3, 6 semanas, depois utilizando uma órtese mais funcional, até estabilizadores não tão rígidos, passando então para deambulação sem estabilizadores. Eu não sei o que você acha. Você utiliza, você recomenda para esse pessoal? Quer ver uma resposta boa? Adivinha? Depende. Depende. Olha, é, eu acho razoável também, Fábio, o início por algumas semanas, Sim, tá? E a substituição, sim, gradual pelo brace dinâmico, sim. tá? Eu sei que tem estudo que prolonga bastante o uso do brace dinâmico, tá? Chega a falar, você vê, de brace estático por até 6 semanas, 24 horas por dia, tem estudo colocando, mas ó, D'Angelo, particularmente, pegando esse número, o número maior, tá? Eu acho muitas vezes, né? Depende do contexto de novo, mas muitas vezes é exagerado, ao meu ver, tá? 6 semanas com o joelho esticado, ao meu ver, 24 horas por dia. Vai trazer dificuldade para ganho de flexão. Extensão tá um brinco, mas pode trazer um ganho mais difícil. E você estender isso por mais muitas semanas, eu já vi estudo falando de 24 semanas com brace dinâmico. Eu acho exagerado. Tá? Então, bom, D'Angelo, o que você acha? Eu acho que deve Existe usar, sim, pseudartrose, com a né? progressão. Eu acho que deve usar, vai desmamando, sim, do estático para o dinâmico, mas retirando durante as semanas, durante os dias, para que seja feito o tratamento fisioterapêutico, considero fundamental. Tá? É Eu nem tanto, concordo. nem tão pouco, né, Fábio? Eu Existe, concordo com você. existe uma tendência na traumatortopedia em geral, com os devidos cuidados, mas da gente liberar mais cedo. Eu não estou nem Sim. dizendo daquilo que a gente fazia lá atrás, de buscar A assim, recuperação acelerada. aquela. Não é exatamente isso, não. Mas buscar sim uma descarga de peso um pouco antes, não significa que eu vou dar alta a esse paciente Sim, antes, sim. tá? Mas buscar sim uma mobilização precoce. Tá aí algo que pode ficar mais claro. Buscar uma mobilização precoce. Tem uma É, tendência em muitas áreas aqui. eu concordo com você, D'Angelo. E assim, tudo vai de como nós nos posicionamos. Eu cada vez mais acredito nisso, cada vez mais eu converso isso com os alunos, cada vez mais converso isso com os médicos que eu troco ideia. Então, assim, a indicação do Brace, beleza, a indicação do Brace. Mas calma aí, olha só. Vamos trocar uma ideia. Eu acho que posso indicar o Brace, mas nesse período aqui não. Vou fazer essa mobilização, vou fazer isso, fazer aquilo. Então, assim, a gente tem que mostrar também que a fisioterapia ela pode ajudar esse paciente de uma forma a recuperar a sua mobilidade, evitar o processo de pseudartrose e fazer com que não tenha risco em não tirar o brace em alguns momentos. O grande problema é que às vezes a gente não mostra a nossa cara.
E é aquele médico, isso eu escuto dos médicos, né? Assim, eu não sei quem é o fisioterapeuta vai acompanhar meu paciente. Então, enquanto ele não sabe, eu mando ele botar o brace que vai preservar a minha cirurgia. Então, assim, enquanto a gente não se posicionar, a gente não der o feedback para o médico, né? Enquanto a gente não conversar sobre a nossa atuação com o paciente pré, ou que a gente chama de, na verdade, agora, pré-habilitação, né? Peri-cirúrgico e pós-cirúrgico, o médico não vai saber quem é você, ele vai tentar preservar o trabalho dele. Então a gente precisa mostrar o nosso trabalho, o que a gente está fazendo com segurança, para ele entender. Ah, beleza, agora sim entendi. Então agora sim eu concordo que não precisa ficar com brace o tempo inteiro. A gente pode fazer mobilizações precoces, a gente pode evoluir para um órtese dinâmico, um brace dinâmico mais precoce, e evoluir para essa deambulação também precoce, ou dentro do seu tempo, melhor dizendo, né? Mas vai O muito do precoce às nosso vezes dá posicionamento. uma ideia É errada. um ar de que Eu, você. co- Mas tá sendo antes do que deveria. Eu tô é, nessa linha. É a isso. gente precisa Maravilha. mostrar a nossa cara, né? Senão a gente não vai a lugar nenhum. Perfeito. Aproveitando, vou então aproveitar o que foi levantado aqui. Existem então algumas forças, eu diria que mais temidas e que podem comprometer a ligamentização aí do enxerto, e é justamente disso que a gente está falando, né? Do brace, de preservar, enfim, tração, por exemplo, e principalmente certos movimentos que causam cisalhamento, tá? Essa posteriorização aí da tíbia. Eu queria que você comentasse, então, Fábio, a partir disso. Primeiro, assim, esse paciente meu está imobilizado, está com brace. Que opções eu tenho com ele? O que eu poderia fazer com ele? Tá? E já estendo para te perguntar assim: tirei o brace. Quais são as faixas de amplitude de movimento que eu preciso evitar em cadeia aberta, em cadeia fechada? Como é que funciona isso? Eu sei que isso é muito discutido, tem estudos antagônicos, inclusive, a respeito disso, tá? Mas eu queria te ouvir um pouquinho, então, sobre o que eu faço, então, quando está imobilizado e sobre a cadeia aberta, cadeia fechada, e ADM, se tem alguma restrição. Isso aí também o tratamento do paciente quase todo. Então, assim, vamos imaginar a seguinte situação, né? Ele saiu de um processo de cirurgia, chegou para você, ou você foi até ele, e está com brace lá e vai começar no primeiro momento da sua avaliação ou da sua abordagem, né? Primeiro que a avaliação desses casos é um pouco mais complexa, né? Você não tem nem muita coisa para avaliar. São processos pós-cirúrgicos, operação, você sabe o que acontece, vai avaliar edema, a presença de dor, a presença de pontos tratilhos, compensações, posicionamento do paciente, orientações para ele. Aí você não vai avaliar força, né? Se você vai avaliar a amplitude de movimento só para saber como que está ali, mas você sabe que está diminuída, né? Não tem por que falar, você está com diminuição de movimento. É fato que você está com diminuição, sabe? É esperado. Então, assim, algumas coisas você deve fazer nesse primeiro momento, né? Principalmente já partindo de um processo de recuperação não acelerado, mas no tempo certo, né? Estimulando o paciente cada vez mais voltar. Porque todo paciente, independente da sua especialidade, se é atleta, se não é, ele quer voltar quanto antes à sua funcionalidade. Então, assim, exercícios de ativação do quadríceps, eles são fundamentais nesse primeiro momento. Ponto. Sabe disso porque, da mesma forma que a gente pensa do posterior de coxa para o LCA, a gente vai pensar do quadríceps para o LCP, que ele vai tentar, de alguma forma, segurar a tíbia ali para não posteriorizar essa tíbia. Alguns estudos, D'Angelo, falam que temos que fazer trabalhos em que não ativem tanto os músculos posteriores de coxa por causa desse deslocamento posterior. Mas aí, a gente vai chegar, acho que lá na frente a discutir isso no LCP, lá na frente da ciência, porque no LCA mesmo a gente vem discutindo cada vez mais se a gente faz carecia cinética aberta ou não, se esse cisalhamento, esse deslocamento anterior da tíbia é capaz de tensionar tanto o LCA ao ponto de atrapalhar a ligamentização. Por plausibilidade, a gente acha que sim, da mesma forma que a gente vai evitar, então, até que a gente não tenha uma resposta científica, estimular a posteriorização da tíbia a partir de exercício de cadeia cinética fechada ou aberta. Tá? Por mais que a gente saiba que muda um pouquinho da questão do cisalhamento, né? Então, assim, inicialmente, vamos começar a trabalhar com quadríceps. Se você quiser trabalhar ativação de a musculatura posterior, que seja de uma forma que você não tenha tanto cisalhamento posterior dessa tíbia. Os estudos falam que ativar glúteo sem ativar
posterior de coxa é uma indicação bem interessante, mas aí é difícil também, dependendo do paciente não tem um controle motor adequado, você não consegue fazer essa seletivação específica dessa cadeia posterior toda. Mas em relação ainda à mobilização que você falou, ela tem que ser gradual. Então, tá com brace, vai ganhando aos pouquinhos a flexão, a extensão ele já tem, porque o brace vai manter ele em extensão, né? Acredito que ele não tenha déficit de extensão, mas vai ganhando aos pouquinhos essa flexão. Não tem quanto você ganha por dia, mas sabe-se que a partir lá de 6 semanas, você tem que ter pelo menos 90 graus de flexão. A partir do um mês, ou 6 semanas para frente, você tem que ir ganhando até no segundo mês ter pelo menos 120 graus de flexão passiva. A questão ativa é mais complicada, porque a amplitude de movimento ativa vai executar ou vai solicitar essa posteriorização ali da tíbia. Então, alguns estudos, eles falam que, inclusive, a ativação do posterior de coxa tem que ser feita no decúbito ventral, para que você consiga, de alguma forma, não ter tanta posteriorização dessa tíbia ali, cadência cinética aberta, né? Então, os exercícios clássicos que a gente pensa, pô, mas cadência cinética fechada é bom pra caramba, mas aí você vai tensionar direto essa tíbia posterior. Então, elevação pélvica, ponte, sabe? Ponte unipodal, isso tudo, nesse primeiro momento, a gente evita, por mais que você queira trabalhar essa questão posterior, a gente evita para que você não tenha um atrapalho ou alguma coisa que vá atrapalhar essa ligamentização. Então, com relação aos dois procedimentos iniciais, amplitude de movimento, ganho progressivo, passivo. O ganho ativo vai ser aos poucos, conforme você for aumentando a sua amplitude de movimento passivo e aumentando a força de posterior. Uma estratégia que eu gosto de utilizar bastante é utilizar em decúbito lateral, né? Você não vai ter, vai ter outras forças agindo em relação à gravidade, e você consegue trabalhar tanto a amplitude de movimento quanto a força posterior de coxa sem a ação da gravidade ali axial para cisalhar mais essa tíbia em relação ao fêmur. Aí dá para fazer um monte de coisa, né? Não vou ficar citando exercícios aqui, mas importante é amplitude de movimento e força precoce, né? De imediato, ganho desse quadríceps. A gente entende. Perfeito. E você vê, Fábio, olha que interessante. Você colocou para mim 90 graus em 6 semanas. E eu estava na conversa aqui contigo, eu levantei uma bola para a gente discutir aqui também. Não pode, eu não quero ficar só na tua linha, não. Eu quero levantar uns negócios também diferentes, porque tem diversidade aí no que a ciência mostra e na nossa prática também. Você falou de 90 graus em 6 semanas. Você usa o brace por 6 semanas, o brace estático por 6 semanas. Será que se eu tirar o brace na sexta semana eu vou conseguir 90 graus? Eu não vou conseguir nunca. Se você estático, nunca. Pois é. Então, você vê que essas já são... essa informação que eu passei das 6 semanas, se juntar com a tua de 90 graus, elas já são conflitantes. Sim. Você vê como tem... a literatura é muito diversa. Isso eu tenho certeza que também não saiu só da tua cabeça, da literatura. Né? Você vê como é difícil, rapaz, mas o que me encanta, Fábio, é que você vê, não existe e não tem que ter, como eu falei, uma receita de bolo, por exemplo, quais exercícios exatamente você vai prescrever. É interessante que muitas vezes o paciente, você falou isso, você tocou num ponto importante, ele recebe a informação muitas vezes assim, não pode fazer. Não pode. É uma informação absoluta. Uma informação que, na verdade, aquela ação que colocaram como absoluta, contraindicando, na verdade, ela é relativa. Eu estou dizendo que muitas vezes depende de como você vai fazer, como você executa. Ou seja, a compreensão, depende de novo, a compreensão de biomecânica te permite, mas a compreensão profunda, tá? Te permite prescrever os exercícios com um risco menor, eu diria, né? Porque zerar o risco, impossível. Mas até mesmo ficar parado tem risco, pelo menos mais adiante, quando começar o movimento, você se arrisca também. Então, isso é muito interessante, porque esse conhecimento de base, a ciência básica, como você também com maestria falou, sobre a plausibilidade, né? É certo que não adianta só um estudo me dizer que tensiona muito o LCP. O que eu quero saber é se esse muito é suficiente para gerar um desfecho ruim. Isso. Não interessa se é muito ou pouco.
né? Então, D'Angelo, então eu preciso não exatamente da pesquisa básica, me dizendo por quê, eu preciso do ensaio clínico. Isso, preciso da pesquisa básica para me dizer por quê. É ela que vai me explicar os porquês. Mas eu tenho que associar isso com o ensaio clínico, que é quem me responde efetivamente perguntas sobre intervenção e, por que não dizer, a gente preza por trabalhar sempre também com desfecho ruim nos ensaios clínicos, né? Apesar de Sobre o poder que não investigar fazer, risco né? em coortes, o que não fazer, né? Isso foi perfeito que você colocou, muito legal. Já que você falou do fortalecimento, por exemplo, do uso de determinadas posições, ainda muitas vezes com brace, queria saber se você utiliza algum recurso de estimulação elétrica neuromuscular para acelerar a recuperação aí de valências como força, resistência, enfim. Você tem hábito de utilizar isso? Eu utilizo a eletroestimulação não só para recuperar força, mas também para estimular a regeneração tecidual, né? Então, a gente tem muitos estudos já mostrando a aplicação de correntes elétricas para regeneração de tecido. Então, eu uso bastante, sabe? Desde microcorrentes, é, uma microcorrente com agulhamento também, que a gente vem utilizando cada vez mais também agora, estudos mostrando a importância de você fazer uma estimulação direta no local do tecido. Obviamente, a gente não está falando de LCP, mas está falando de cicatriz, por exemplo, que é um dos limitantes do movimento. Mas do ponto de vista de força, ganho de força, com certeza, eu utilizo precocemente, já que a gente está falando da palavra precoce, precocemente a eletroestimulação. É claro que a gente tem que analisar aquele tecido, o tecido muscular, né, o grupamento muscular, entender que fase que ele está, como está aquela força, para você escolher qual é a melhor corrente para aquele momento. É a mesma corrente do início ao final do tratamento? Não. Você no início do tratamento você vai utilizar provavelmente uma corrente de baixa frequência para um músculo que está muito hipotrofiado e vai evoluindo para uma corrente de média frequência conforme ele for ganhando mais força, mais resistência. Então, no caso que a gente está falando especificamente do quadríceps, coloca com certeza eletroestimulação para manter aquela força. Já que a gente está falando da questão do brace, né, D'Angelo? O brace ele é importante para manter a extensão, evitar problemas com relação ao ligamento, mas tem o efeito deletério, né, da imobilidade, que você vai ter perda de massa muscular muito intensa. Então, a eletroestimulação ela é um recurso potente e deve ser muito utilizado, sim, nesses casos de pós-operatório, principalmente no caso que a gente está falando aqui do reparo do LCP. Então, eu uso bastante, com muita frequência, e com certeza eu estimulo muitas pessoas a utilizarem também. É, Comumente a gente fala que não, dá para fazer com caneleira, dá para fazer com faixa elástica, dá para fazer com... dá para fazer tudo. Só que se você puder potencializar É é, isso. Associar. a questão do É paciente, isso. você vai. É melhor. Assim, é aquela história, né? Utilizar o melhor recurso para obter aquele melhor desfecho. Se você tem esse recurso, vamos utilizar esse recurso já comprovado cientificamente que tem resultados interessantes para obter aquele desfecho da melhor forma possível. Perfeito. Eu sei que essa é a tua linha também. A gente não abre mão de terapia ativa, a gente não abre mão, mas se puder associar sim com uma terapia passiva, pode ser que o ganho seja maior, né? Inclusive lá bem nesse início, até para, bom, os estudos ainda são controversos, mas até para você tentar uma desinibição naquela região, né? Existe a inibição artrogênica, então uma tentativa de desinibir pode ser válido também o exercício ativo, né? O exercício propriamente dito, mas também algum tipo de corrente. E de uma coisa Maravilha. interessante, D'Angelo, tem estudos mais recentes que mostram, inclusive, se você estimular o lado contralateral, você tem ativação, padrão de ativação desse membro lesionado. Então, você já evita, o caso da desinibição que você falou, a inibição artrogênica em função da questão da lesão. Então, é um recurso que pode ser utilizado. Então, não estou utilizando aquele grupamento muscular ali porque eu não posso no primeiro momento, mas eu vou estimular o lado contralateral, o lado sadio, digamos assim, para que você consiga ter um desvio de força, uma pré-ativação dessa musculatura e evitar com que tenha perda de massa muscular mais intensa. Então, o que a gente puder usar, a gente vai usar para esse paciente. Então, é se utilizar sempre os melhores recursos, as melhores evidências para obter o melhor desfecho. Perfeito. Ó, a Fabiana colocou aqui, ó, boa noite, já atendi paciente. Obrigado, viu, Fabiana, pela participação. Já atendi Obrigado. paciente que tinha indicação do uso de brace estático por mais ou menos 6 semanas, mas apenas quando saíam de casa. E em casa eram liberados, inclusive, para realizar exercícios. Tá? Então, ou seja, é um Ótimo. relato aí de quem Ótimo. entende também.
Tomara que muitos sejam assim também, né? A gente tem que, é claro que numa fase inicial tem que controlar isso, o paciente também não vai achar que tem que explicar muito, o paciente gosta de tudo mastigadinho. Tem até um paciente meu que entrou agora, que ele é fisioterapeuta, inclusive o Sandro, tá recuperando do cruzado anterior. E, assim, a gente tem que explicar tudo, muito bonitinho, tá? Tem que deixar tudo mastigadinho mesmo, porque senão pode exagerar e pode dar uma confusãozinha, você não quer ser responsável por essa confusão aí. Exato, perfeito. Fábio, estou fazendo o tratamento do meu paciente, tá? Estou no meu consultório. Claro, esse retorno, né, essa troca com o cirurgião, bom, eu acho que é falar mais do mesmo, não pode ser da boca para fora, a gente fala sempre isso aqui, tem que acontecer, isso é fundamental. Isso talvez nem, não precisasse nem ser falado. Tá? Agora, claro, algumas vezes pode ter um distanciamento um pouco maior por diversos motivos. Tá? Eu quero saber o seguinte: o paciente fica muito tempo com o fisioterapeuta, fato, muito mais tempo do que com o médico. Eu estou fazendo o tratamento no meu consultório. Quais são os sinais e sintomas de alerta durante esse tratamento que necessitam que eu solicite, eu diria até com uma certa urgência, essa consulta com o cirurgião? O que você me Boa diria? pergunta, excelente. Assim, do meu ponto de vista, a gente precisa observar sempre, né? Presença do quadro álgico, ele vai ter que parar durante o momento, porque é muito relacionado a presença do quadro álgico ao processo inflamatório. Então, o processo inflamatório, a presença do edema. Então, se isso não para durante um tempo esperado, em torno de 1, 2 meses, né? Se tem um edema residual, mas não tem dor depois disso. Então, no primeiro mês você pode ter um pouco de quadro álgico, mas depois disso ó, não é esperado que você tenha dor. Então, a presença de dor intensa, os sinais logísticos, a própria inflamação, né, o rubor muito intenso, o edema muito presente, né, a limitação funcional muito presente, e no caso do ligamento especificamente, instabilidade. Aí você vai falar, pô, mas como você vai notar a instabilidade do cara que está com brace, por exemplo? Difícil, né? Mas no seu momento, na sua avaliação, na sua realização de alguns movimentos e até partindo para deambulação, quando esse paciente puder já fazer o descarga de peso parcial e para total, você vai perceber a presença dessa instabilidade. Viu instabilidade muito grande, aí assim, é muito importante deixar claro para o paciente que instabilidade não é crepitação. Né? Crepitação normalmente acontece fêmur patelar, que é muito comum. Cara, o joelho estalou, será que é alguma coisa? Então a gente tem que identificar efetivamente o que está acontecendo para fazer um reporte para o médico. Né? Então, a presença da instabilidade muito intensa, sinais logísticos aparecendo fora do tempo esperado, isso já é um sinal, uma alertinha, uma bandeirinha que você precisa ligar para esse médico e falar, ó, ou procura seu médico, ou vai nele, porque eu estou entendendo que pode ter um problema que não está de acordo com a evolução esperada dessa recuperação. Então, principalmente a instabilidade ali, se for anteroposterior ou médio lateral, tem que dar lugar, tem que observar, mandar para o médico para poder entender o que está acontecendo ali. Perfeito. Habitualmente, os pacientes têm um comportamento depois do tratamento fisioterapêutico, imediatamente depois do exercício, às vezes tem um quadro álgico que fica um pouquinho maior, fica um pouco maior, mas habitualmente a minha instrução também é para que isso seja observado no dia seguinte ou algumas horas depois. O estado pré-exercício precisa retornar algumas horas depois. Em outras palavras, assim, se o paciente visita, por exemplo, o meu consultório à noite, ele provavelmente se fez algum exercício mais intenso, no momento certo, o exercício certo, ele pode sair com algum edema aumentado, ele pode sair com um pouco de desconforto, chamar de dor delicado, um pouco mais de desconforto. Isso no dia seguinte, ele vai para casa, dorme, dia seguinte o joelho tem que estar enxuto, a dor tem que ter, no mínimo, voltado para o estado anterior ou reduzido mais ainda, mas no mínimo voltado ao estado anterior. Isso é importante explicar para o paciente, que muitas vezes o paciente faz determinados movimentos, principalmente no início, depois de tirar o brace, ele faz um movimento, dói, aí ele quer parar. Ele imediatamente, está doendo, eu não posso fazer. Isso, se o fisioterapeuta não trata isso com cuidado, não conversa, isso é uma bola de neve para gerar, por exemplo, uma cinesiofobia. Então isso Sim, tem que ser observado.
Tem que ser muito bem explicado. Hoje em dia, eu acho que a gente tem dado cada vez mais valor à conversa, né? Essa escutativa com o paciente, né? A troca de informações. O paciente tem que ser realmente orientado, instruído, muito bem instruído. Tá? Vinícius está aqui. Obrigado, Vinícius. Ele está Vinícius, colocando umas coisas Vinícius. difíceis aqui. Ele está falando aqui, e a lesão, e Lesão associada à de lesão de canto, né? cântero póstero-lateral. Então, pessoal, para lembrar aí, o cântero póstero-lateral é uma região posterior lateral, como o nome já está dizendo, no joelho, e inclui diversas estruturas aí, como o tendão do poplíteo, o tendão do gastrocnêmio lateral, o ligamento poplíteo fibular, ligamento colateral fibular, são essas estruturas que estão ali, né? E, bom, eu acho que eu já vou levantar a bola para você dizendo assim, olha, as lesões nessa região normalmente geram um tratamento mais prolongado. Mas você quer Com colocar alguma certeza. coisa aí, Fábio? Não, com certeza. O Vinícius sabe disso, a gente já conversou várias vezes sobre isso, meu sócio, meu amigo, meu padrinho, tudo. E a gente fica discutindo coisas de cada. Porque nunca chega uma lesão isolada do cruzado posterior, né? Sempre vem associada uma lesão de campo, uma lesão de LCA, uma própria lesão meniscal, às vezes, ou uma lesão ligamento lateral. Então, assim, a lesão de canto, ela tende a ter um prognóstico um pouquinho mais demorado, um pouquinho pior, né? Porque você tem, como você falou, várias estruturas lesionadas ali. Então, a prioridade da reconstrução do colateral, desculpa, do cruzado posterior, ela tende a atrapalhar um pouco da recuperação das outras lesões. Então, tudo que você queria fazer para estabilizar mais esse joelho, que teve essa lesão de vários ligamentos, ou então a questão do tendão, do próprio poplíteo, do gastrocnêmio lateral ali, você não consegue fazer, porque você tem a cirurgia do cruzado posterior ali atrapalhando esse processo. E aí, por que o Daniel colocou que o prognóstico é um pouquinho mais demorado? Porque você tem que fazer todo um processo da prioridade do seu tratamento e depois entender como que ficou a disfunção em função Perfeito. das lesões que já tinham sido estabelecidas. É bem complicado. Então, assim, é bem diferente da lesão isolada do cruzado posterior, né, Vinícius? Então, assim, chegar uma cruzado posterior pra gente é molezinha. Chega logo, cruzado posterior você sabe, vai fazendo as seguintes etapas, beleza. Agora, quando começa com uma lesão de canto, aí você vai ter que analisar, entender e adaptar. E aquele exercício que você pensou no início, talvez não consiga fazer por causa dessa questão da lesão. Ele falou, a cicatrização de tecidos moles vai acontecer, ela vai acontecer, a cicatrização, mas vai acontecer com um quadro de fibrose inicial, vai poder levar a disfunções que lá depois você vai começar a entender as consequências. E aí, o prognóstico do paciente tende a não ser tão bom mesmo. Então, por isso atrasa. Realmente, que nem o Vinícius falou aí. Então, a cicatrização. Perfeito. Então, assim, associado, é claro que a sua prioridade vai ser o cruzado posterior, também por causa da estabilidade do joelho, ele vai ajudar no processo de estabilidade, mas você não tem que parar e não pode esquecer de pensar nesse processo de cicatrização do tecido mole. Então, isso é uma coisa bem interessante. Você gostaria de atender um paciente assim, cara? Pô, o Vinícius gosta de coisa pesada, hard. Ioca é um cara experiente, hein? Vinícius é grande É, parceiro também. E feríssimo, Vinícius, fera demais. Obrigado pelas perguntas, Vinícius. Muito obrigado. Fábio, a gente tá, ó, cara, tá chegando no final. Eu vou ter que daqui a te pouco já. fazer uma última pergunta, uma última colocação aqui. Infelizmente, voou, meu amigo, voou. Eu às vezes me assusto realmente olhando o É, né? cronômetro aqui. Nossa, estão colocando aqui, ó. Olha só, muito conteúdo. Isso é uma aula e tanto. Parabéns, doutores. É o Diego, obrigado, Diego. Obrigado pela participação. Fábio, duas dicas de ouro do doutor Fábio Feitosa aos fisioterapeutas que atendem pacientes submetidos à reconstrução de LCP. Quais são? Eu preciso de duas grandes mensagens para a gente aqui. Teria um monte, sei, mas duas principais. Eu vou falar uma, então, que as pessoas podem até falar assim, ah, Fábio, tá de brincadeira com isso, mas eu acho que para mim é fundamental, né, D'Angelo? Assim, você ter muito mais que habilidades técnicas, ter as habilidades não técnicas envolvidas no processo de recuperação desse paciente. E aí não se estende para todos os outros pacientes, né? Porque, assim, entender aqui quando você vai colocar o brace, não vai tirar, não sei o quê, ganhar amplo de movimento, botar elétrica, beleza, isso aí é inerente ao fisioterapeuta, tem que saber. Mas ouvir o paciente, entender as necessidades dele e se doar para esse tratamento é fundamental.
lá atrás, lá, eu nunca esqueço disso, lá atrás, quando eu era aluno, eu fui estagiário do filé, né? Sabe disso? E aí o filé pegava muito no meu pé, como pegando no pé de várias pessoas. E, e quando ele perguntou de mim para algum supervisor, e aí, você faz isso aqui? Ah, pô, estudioso, que não sei o que. Ele falou assim, olha só, conhecimento a gente adquire com o tempo, mas comprometimento e dedicação tem que ser o tempo todo. Então, eu preciso muito mais de gente comprometidas do que gênios, entende? Então, assim, Perfeito. uma dica de ouro para quem quiser atender um paciente é ouvir, ouvir e ouvir, né? Primeira coisa, né? Que Perfeito. aí você diminui um pouco, sai do seu pedestal de que você é o cara que vai tratar dele, que na verdade você não vai curar ninguém, você só vai ajustar alguma coisa ou outra. Quem vai curar vai ser ele, que vai fazer o exercício, ele que vai fazer as coisas, então você vai ajustar. Claro que o fisioterapeuta tem um papel fundamental, mas quem é fundamental no processo de recuperação é o próprio paciente. Se ele não quiser, ele não vai ser recuperado. Primeira dica de ouro. Segunda dica de ouro. Tem várias, D'Angelo. Eu estou pensando na segunda assim. É, talvez aí um pouco do conhecimento, né? A aplicação da melhor estratégia com aquele buscando sempre o objetivo. Então, assim, entender esse processo de avaliação, entender o ciclo, o raciocínio clínico é fundamental. Então, esquecer um pouquinho, eu sei que é bom para fortalecer quadríceps, eu sei que é bom para regenerar o tecido. Entender aquele tecido, traçar, ou melhor, entender aquela lesão, entender aquele problema, pensar em objetivos, pensar em planejamentos, expor isso para o seu paciente e fazer com que ele caminhe junto com você. Você, fisioterapeuta, é um mero instrutor do que o processo que vai ocorrer. O paciente precisa comprar a briga junto com você. Então, o que eu faço, Dani, assim, cada vez mais eu venho fazendo isso, é mostrar no meu primeiro momento com o meu paciente, é o plano para ele. Ó, eu não vou tratar do seu cruzado, eu vou tratar de você. E o meu plano para você é primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, ou fase tal, fase tal, fase tal. E ele recebe aquilo no primeiro dia. Então ele sabe lá na fase 3, tô na fase 3, né, Fábio? Você tá na fase 3. Pô, tô na fase 2, Perfeito. Fábio, tô quase indo pra 3. Tá quase indo pra 3. Eu passo isso todo para ele, do que pro médico dele. Então, assim, a gente tem uma relação muito boa. Então, a questão da empatia, das habilidades não técnicas é fundamental. E o conhecimento unido a isso para juntar tudo, essa miscelância toda e fazer com que o paciente acredite, você tenha confiança em você. Né? Não adianta ter título de Perfeito. doutor, ter não sei o que, medalha, não sei o que, ele não pergunta isso para você. Ele quer que você. Perfeito. Ele entrega o problema dele nas suas mãos e você precisa efetivamente resolver esse problema. Perfeito. Xará teu Humildade, aqui, né? Fábio. Humildade. Verdade. Ó, Fábio, obrigado, Fábio. Ele botou assim, ó, a Fábio, gente boa. segunda dica é respeitar a primeira. É, É isso aí. É realmente. verdade. Fábio, Verdade. olha só, já me perguntaram aqui, esse vídeo vai sim ficar gravado no Instagram, alguns já me perguntaram aqui, fizeram várias perguntas sobre as próximas. Quinta-feira, às 20 horas, tem uma nova live, pode dar uma olhada lá no meu feed, no Instagram, tem lá toda a programação, tá imperdível, assim como essa daqui, foi um espetáculo. Pode compartilhar as publicações lá do meu feed com seus amigos para eles não perderem. Fábio, você é um cara incrível. Você sabe o carinho e a admiração que eu tenho por você. Já falei isso publicamente. Recíproca é verdadeira. Você, pô, muito obrigado. Uma honra de verdade, cara, ter você aqui. Obrigado por dedicar esse tempo para bater um papo aqui comigo. Tenho certeza que todo mundo que está aqui está muito grato pela tua presença, tá? Fica à É, vontade para deixar uma mensagem final. Só tenho a te agradecer, meu amigo. Saúde. nossa, eu que agradeço, D'Angelo, assim, a parceria que a gente tem, né, durante vários anos, assim, a gente se respeita bastante, eu acho isso fundamental, respeito entre nós, profissionais de saúde, nós, terapeutas, eu acho que precisa bater um pouquinho, levantar um pouco dessa bandeira. Eu estou muito honrado de estar aqui no meio de tantas estrelas que você convida para estar batendo um papo com você. Eu me sinto, sabe que eu me sinto um eterno aprendiz seu, de todo mundo. Eu tenho aqui ex-alunos, amigos de profissão, amigos e referências para mim aqui também, né, nessa conversa. E com certeza, para mim, eu sempre gosto de falar isso, é sempre aprendizado, sabe? Bater esse papo com a live, assim, despretensiosa, com muito conteúdo ou não, é sempre um aprendizado. Acho que a gente tem que sempre tirar um ponto positivo de alguma coisa. Eu queria, então, do fundo do Maravilha. coração, Daniel, te agradecer mesmo, agradecer a todo mundo que esteve aqui presente.
e estender, assim, os meus contatos para quem quiser bater um papo depois, formal ou informal, trocar ideia. Estou sempre aberto aqui a conversar sobre fisioterapia. Não sou dono da verdade, nem quero ser, sabe? Eu só sei que eu vou aos pouquinhos estudando e podendo trocar informações com todo mundo. Quem puder me dar muita informação, eu vou agradecer mais também. Desejo para você também muita saúde, que Deus abençoe sempre você, sua família, todo mundo, e que todo mundo se cuide bastante. Ó, galera, fica atento aí no Crefito aí que a vacinação tá rolando. Vamos ficar atentos e cuidar sempre e não esquecer do momento certo para se vacinar. Maravilha. Fábio, obrigado. Muito obrigado. Eu que Aos colegas agradeço. que participaram também, obrigado mesmo, viu? Saúde para todos, bom descanso. Grande abraço. Até quinta-feira tem mais live. Grande Abraço. Estou lá abraço. na quinta. Até Valeu. mais. Tchau, tchau. Show. Obrigado. Tchau, tchau.